A próxima família tem alguns representantes interessantes. São os ácidos orgânicos, também chamados de ácidos carboxílicos, porque eles vão ter um grupo funcional que o identifica, que é um grupo chamado de carboxila, como vocês já vão ver em seguidinha. Entre esses ácidos carboxílicos, o que tem menos carbonos é esse aqui. O grupo que identifica esses caras, que eu falei que é a tal de carboxila, é aquele conjuntinho ali. Um detalhe que eu já ia me esquecendo. Os ácidos carboxílicos são ácidos, né? pH menor do que 7. Esse ácido aqui é chamado de ácido metanoico, ou também ácido fórmico. Metanoico porque ele tem só um carbono. Sabe por que ele é chamado de fórmico? Porque ele aparece num bichinho muito interessante que vocês já encontraram quando eram crianças e que não era muito agradável, nas formigas. A ardência, a dorzinha que dá quando a pessoa é mordida por uma formiga é porque ela te injeta esse cara, o tal de ácido fórmico. E como ele é um ácido, sabe qual é o melhor tratamento para aliviar aquela dor? Leite de magnésia, hidróxido de magnésia, uma base. Neutraliza o ácido e o cara não sente mais dor. Ácido fórmico, metanoico. Porém, o mais famoso de todos é esse aqui, ó, que tem 2 carbonos. E mais uma vez, o grupo que os identifica, a carboxila. Essa tal de carboxila pode aparecer na tua prova, em vez de tudo juntinho, C-O-O-H, eles podem fazer assim, ó, C-O-O-H. A sua fórmula estrutural é a mesma coisa. Só que é mais um detalhe para tua memória sobrecarregada, né? Mas eles podem fazer e já fizeram isso. Esse que tem 2 carbonos, a gente chama de ácido etanoico. 2 carbonos e a terminação ico, ou oico, né? Como a gente pode dizer. Os ácidos oxigenados, alguns deles, a maioria até, sulfúrico, nítrico, fosfórico, terminam em ico, que é o caso que eles usaram aqui, então. O ácido etanoico é super conhecido e eles usam isso em provas com o nome de ácido acético. Sabe aonde ele aparece na tua casa? No vinagre. O vinagre é ácido acético, dissolvido em água, numa concentração muito pequenininha, né? Só para dar aquele gostinho ácido a uma salada. Muitas vezes se usa o suco do limão, que tem um tal de ácido cítrico, bem complicado, mas que também funciona, tá? Os principais exemplos dos ácidos carboxílicos.
o metanóico das formigas, o etanóico do ácido acético do vinagre. Se eu botar 3 carbonos, vai dar o propanóico. Não tem grande aplicação no cotidiano. 4 carbonos, o ácido butanóico e assim por diante. Vamos ver a próxima família, a função éster. Ai, 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 a gente não viu há pouco a função éter? Pois é, agora tem a função éster. Até os nomes, né, ali são parecidos. Mas vamos ver se existe alguma malandragenzinha para a gente diferenciar esses caras. A função éster é derivada da função ácido carboxílico. Quando a gente combina um ácido com um álcool. Aí, esse hidrogênio da carboxila é trocado por uma metila, por uma etila. Por exemplo, CH3COOH, ácido etanóico, ácido acético. Mas vamos trocar esse hidrogênio que tem aqui, ó, agora por um outro radical. Vamos botar outra metila aqui desse lado. E aí, então, esse grupinho cacarejante, COO, é o que define a função éster. Muitas vezes, eles escrevem assim, ó, mostrando qual é a estrutura do grupinho COO, que a gente chama de grupo éster. Esse aqui eu me esqueci de botar, né? É o grupo carboxila. A função éster tem um nome que é feito por 2 partes. A primeira é: esse camarada tem 2 carbonos, então a gente diz etanoato. Se usa a terminação ato. Etano, 2 carbonos com liga simples. E o que é que tem do outro lado? Uma metila. Então nós temos aqui o etanoato de metila. Mas o ácido acético, que dá origem a esse cara, né? Se eu botar aqui um hidrogênio, fica esse sujeito, também é usado em provas. Em vez de etanoato, eles dizem acetato de metila. Não há limite para a maldade humana. Aí vocês têm um exemplo de um éster. Quer ver outro? Ó, vamos pegar agora um ácido que tenha 3 carbonos, do qual a gente vai tirar o hidrogênio e substituir por um outro radical. CH2, CH3. Este sujeitinho aqui também, né? Para dar o nome, tu corta ali onde está o último oxigênio. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. 3 é propano. Só que tu tem que usar a terminação ato. Propanoato. E aí fica assim, não tem outro nome. E é propanoato de... Quem é esse cara aqui que tem 2 carbonos? Uma etila. Propanoato de etila. Agora eu vou te dar uma dica. Deixa eu tirar aqui as aminas e as amidas, para ver como é que a gente pode lembrar na prova se o cara é um éter
ou se ele é um éster. Olha só aqui, vê se tu te lembra. Este sujeito aqui é um éter, cuja característica é a presença de um oxigênio entre os carbonos. Agora, na função éster, conta para tu ver, ó, não é um oxigênio, são dois. O grupinho COO. Tá, e daí, professor? Daí, olha só aqui, ó. Éter tem um. Éster tem dois oxigênios. Dois é plural. Um é a unidade. Ora, plural leva a letra S. Se tu contar lá na prova e o cara tiver dois oxigênios, plural, aí ele é um éster. Se ele tiver um só, ele é um éter. Assim tu bota os dois nomes que são muito parecidos, né? Numa jogada só, diferenciando um do outro. Agora nós vamos dar uma olhada nas duas últimas funções, que são chamadas de funções nitrogenadas, as aminas e as amidas.